oportunidade de se reunir para celebrar o Senhor das nossas vidas. Hoje a gente dá continuidade, na verdade, à série de mensagens Raízes, o solo onde estamos plantados. A gente tem celebrado nesse mês de outubro, mês onde a gente costumeiramente comemora, celebra, né, a Reforma Protestante, pensando exatamente nas nossas raízes, as proposições teológicas que se tornaram pilares desse movimento conhecido como movimento reformado, e que dessa forma se tornaram crenças fundamentais para as igrejas que surgiram desse movimento, dentre elas a Igreja Presbiteriana, que é uma das igrejas de origem reformada, por assim dizer. Bom, ao longo das últimas semanas, nós já pensamos em dois solos. Falamos primeiramente sobre a importância de eu e você termos as nossas vidas enraizadas no solo da Escritura. No mundo marcado por tantas ideias, por tantos pensamentos, por uma variedade assim gigantesca de ideologias e de conceitos, nós somos desafiados a reafirmar a nossa crença na Bíblia, na Palavra de Deus, como nossa única regra de fé e prática. Somente a Bíblia é palavra inspirada de Deus, fonte autoritativa para dirigir a minha vida e para dirigir a sua vida. Num tempo onde tantas pessoas buscam, né, e tentam forjar a sua maneira de viver, né, a sua maneira de pensar, nós somos relembrados sobre a importância de termos as nossas mentes e as nossas vidas dirigidas a partir da Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, nossa única regra de fé e de prática. Na última semana, nós vimos que só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E o que nós dissemos aqui, que você não precisa nem de anjos, nem de santos, nem de Maria, nem de padres, nem de pastores, nem de igrejas, nada disso pode ocupar o lugar que pertence apenas a Cristo. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. A gente viu que no tempo da Reforma Protestante, uma das reivindicações que o catolicismo fazia, e faz até os nossos tempos, era exatamente essa reivindicação de serem eles, enquanto instituição, e os seus sacerdotes, enquanto sacerdotes autorizados pela instituição, Igreja Católica Romana, os mediadores da graça e do perdão divino. Uma das grandes ideias da reforma foi exatamente destacar que só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, de maneira que a gente não precisa e nem deve colocar ninguém no lugar de Cristo para tentar mediar o nosso relacionamento com o Pai, apenas Cristo. O solo do Cristo é onde a minha vida e a sua vida precisam estar plantados. Ele é o único caminho para Deus. Mas hoje o nosso tema é o solo da graça. Nós precisamos estar plantados no solo da graça de Deus. E aí o texto base para a nossa reflexão será o texto da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Carta de Paulo aos Efésios, no Novo Testamento, capítulo 2, versículos de 1 a 10, com as Bíblias abertas. O texto também está projetado, né? O Ian projetou aí para ajudar a gente. Mas se você tiver sem Bíblia, quiser abrir, então se você quiser abrir também, para depois acompanhar, conforme o desenvolvimento da mensagem. Com as Bíblias abertas, nós vamos fechar mais uma vez os nossos olhos, pedir a direção de Deus para esse momento. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Deus bendito, só Tu és digno, Pai, de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E nesse instante, Senhor, onde nós nos reunimos aqui, para prestar culto a Ti, para adorar e bendizer o Teu santo nome. Nós queremos, primeiramente, Pai, agradecer essa maravilhosa oportunidade. Como é bom, Pai, nós termos a oportunidade de estarmos na Tua presença fisicamente, como igreja, celebrarmos presencialmente, reencontrarmos os nossos irmãos. Isso é maravilhoso, Pai, isso é muito precioso aos Teus olhos e aos nossos olhos, e por isso nós Te louvamos e bendizemos. Pai, nesse instante onde nós abrimos a Tua palavra, desejosos, Senhor, por ouvir a Tua voz, nós te pedimos, Senhor Deus, que o Teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes e que nós consigamos compreender, Pai, a Tua palavra, de maneira que nós saiamos daqui desafiados, fortalecidos, encorajados por aquilo que a Tua palavra tem para os nossos corações nesse dia
em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Antes da gente fazer a leitura, eu quero brevemente levantar uma questão que eu creio que seja extremamente importante como pano de fundo para a nossa leitura. É a questão que está em pauta, que está sendo discutida quando a gente diz que as nossas vidas precisam estar plantadas no solo da graça de Deus. A pergunta é simples, mas a resposta não é nada simples. O que eu e você, o que nós podemos fazer para nos tornarmos merecedores da graça divina? Em algum momento você já se pegou pensando no que você poderia fazer para se tornar merecedor da graça divina, para se tornar merecedor do amor de Deus, para se tornar merecedor da salvação? E aí, com essa questão em mente, eu convido você agora a ler o texto comigo. Eu vou ler e quero convidar você a acompanhar silenciosamente. Diz assim a palavra de Deus: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades de nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Amém. O apóstolo Paulo, então, começa o capítulo 2 de maneira extremamente objetiva. E talvez, se você estiver lendo esse texto pela primeira vez, a fala de Paulo soe até um pouco agressiva, porque a primeira frase do capítulo é exatamente uma afirmação, uma dura afirmação, quando Paulo, no versículo 1, diz: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Para a gente entender bem o que Paulo está ensinando aqui, nós precisamos perceber que o texto se estrutura a partir de duas palavras-chave. A primeira é a palavra morte, e a segunda é a palavra vida. A palavra morte norteia os versículos de 1 a 3, enquanto a palavra vida vai nortear os versículos de 4 em diante. O apóstolo, como eu disse, começa o capítulo 2 relembrando os seus leitores, os crentes de Éfeso, sobre o seu passado, sobre a condição em que eles se encontravam antes de conhecer o Evangelho. E ele diz: olha, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Antes de conhecer o Evangelho, antes de serem alcançados pelo Evangelho, vocês estavam mortos. Da forma como vocês costumavam viver, vocês seguiam a presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então, Paulo começa o texto, começa o capítulo 2 da carta aos Efésios, fazendo uma espécie de diagnóstico para os seus leitores, os crentes de Efésios, dizendo assim: olha, no passado de vocês, olha a situação do passado de vocês, era essa: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. E essa forma enfática com que Paulo inicia o capítulo 2 da carta aos Efésios, ela talvez traga para a gente uma aparência de ofensa. Parece que o que Paulo está falando é realmente muito duro, e que essa afirmação soa ofensiva, por que não dizer agressiva, dizendo que alguém antes estava morto.
Contudo, quando a gente continua lendo o texto e a gente lê os versículos seguintes, em especial o versículo 3, a gente percebe que o apóstolo Paulo afirma que não apenas os crentes de Éfeso tinham esse passado, estavam mortos, estavam nessa condição, mas também que essa é a situação de todas as pessoas antes de serem alcançadas pelo Evangelho, incluindo ele próprio, Paulo. Notem o versículo 3. Entre eles, ele está se referindo ao versículo 2, vou ler, 1, 2, 3, Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. E aí notem o que ele vai dizer agora. O Espírito que agora está doando nos que vivem na desobediência. Os que vivem na desobediência são eles. Eles continuam mortos. Eles ainda não foram alcançados pelo Evangelho. E aí ele continua. Entre eles também nós, e aí ele está se incluindo, ele Paulo, nós todos andamos no passado. Nós todos andamos, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E aí ele conclui com uma frase igualmente forte, dizendo, éramos, e esse éramos se refere a todos, os crentes de Éfeso, aqueles que estão com Paulo, Paulo e os judeus que estão com ele, mas de uma forma geral, todas as pessoas são por natureza filhos da ira. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então o que Paulo está dizendo é que todas as pessoas, sem distinção, elas estão mortas espiritualmente. Cada homem, cada mulher, cada criança, sem exceção, todos estão mortos espiritualmente. Por isso ele começa dizendo, olha, vocês estavam mortos, e depois ele fala assim, olha, nós também no passado estávamos mortos, antes de sermos alcançados pelo Evangelho, antes de conhecermos a verdade, nós também estávamos mortos. Eu sei que ouvir isso soa talvez um pouco estranho, mas entenda uma coisa, essa realidade também se aplica a você e a mim. Devido aos nossos pecados, nós somos, por natureza, filhos da ira. Essa é a ideia do texto. Como já disse Davi, um dos mais conhecidos personagens bíblicos, e uma das pessoas que mais escreveu os Salmos, no Salmo 51, versículo 5, quando ele diz, sei que sou pecador desde que nasci. Eu sou pecador por natureza, eu sou filho da ira por natureza, eu sou merecedor da ira e da condenação por natureza. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. É muito comum quando a gente ouve isso, quando as pessoas ouvem isso, elas, de uma forma geral, ficarem chocadas com esse ensino da Escritura. Porque para a sociedade em que nós vivemos, a crença predominante é de que as pessoas são naturalmente boas. A sociedade que nós vivemos acredita que as pessoas são naturalmente boas. Que as pessoas nascem naturalmente boas. Esse é o senso comum. E que pessoas naturalmente boas, se tiverem a educação correta e os exemplos certos, vão seguir bons caminhos. Então, na sociedade que nós vivemos, a crença mais forte é de que todo mundo nasce bom. Contudo, quando a gente lê a Escritura, o que Paulo fala, o que Davi fala, em outros trechos das Escrituras falam isso, nós não nascemos bons. Nós nascemos em pecado, nós nascemos pecadores. Somos, por natureza, filhos da ira. Embora os bons exemplos e uma boa educação sejam fundamentais, nem o bom exemplo e nem a boa educação têm o poder para transformar um coração comprometido com o pecado e com a rebelião contra Deus. Então é possível, por meio dos bons exemplos e da boa educação, dar uma melhorada no ser humano. É possível. É possível, através da boa educação, você pegar uma criança e tornar ela um adulto bem educado, cumpridor dos deveres, zeloso. Contudo, o fato é que é impossível para alguém que naturalmente nasceu como pecador
obedecer à lei de Deus e desejar viver debaixo da submissão a esse Deus. Por isso éramos, por natureza, merecedores da ira. Porque na queda o pecado nos afetou de maneira tão radical que nascemos espiritualmente mortos. Não há no coração humano algum desejo ou inclinação natural para as coisas de Deus. Muito pelo contrário, o nosso coração natural, ele é inclinado para o pecado, ele é inclinado para as coisas do mundo, ele é inclinado a viver os seus próprios desejos, a satisfazer as suas próprias concupiscências. Essa é a inclinação natural do nosso coração. Por isso que Paulo começa o capítulo 2 dizendo assim, vocês estavam mortos. Lembrem-se disso, crentes de Éfesos, antes da graça alcançar vocês, vocês estavam mortos. Então essa ideia que é predominante na nossa sociedade, de que o ser humano nasce bom, ela é uma ideia que não é biblicamente ajustada, porque biblicamente o ser humano não nasce bom. O ser humano nasce pecador. O ser humano nasce morto para as coisas de Deus. O ser humano nasce como um rebelde. Mas já falei um pouquinho de fora da igreja, eu vou falar de dentro agora. Dentro da igreja, muitos assumem uma espécie de ideia intermediária. Ah, pastor, tá bom, eu entendo que a gente não nasce bonzinho assim, mas também não é tão ruim como o senhor está falando. Ao invés de mortos, vamos usar uma palavra mais suave. Talvez dizer que as pessoas estão doentes, muito doentes. É mais suave do que morto, não é? Perfeito? Muito doente. Mas continuam acreditando que esses doentes têm em si os recursos necessários para cooperar com a graça. Como se o ser humano pudesse fazer a sua parte na obra da salvação, como se Deus fizesse 90% e o ser humano fizesse 10%. O fato é que a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que você, que eu, estávamos mortos. E você já viu algum morto cooperar com alguma coisa? Eu já fui a alguns sepultamentos. E uma das coisas que... já fui, inclusive, num sepultamento alguns anos atrás, que o sepultamento atrasou um pouco. E aí, quando eu liguei para a família, me falaram assim, não, está atrasado porque ainda estão arrumando o morto, maquiando o morto. E o morto era uma pessoa, falecida era uma pessoa bem, né? Fortona, dona. E como morto, ele não ajudou. Se ele estivesse doente, talvez ele pudesse fazer alguma coisa. Ajuda aí, levanta um pouquinho para eu ajudar a colocar a calça. É assim um doente no hospital, né? Alguém está doente no hospital, você fala assim, não, ajuda um pouco, colabora um pouco. Você pode fazer pouquinho, mas algo você pode fazer. Você pode se inclinar um pouco, você pode pegar aqui, você pode facilitar. Mas quando está morto não ajuda em absolutamente nada. Morto é incapaz de cooperar. Então, entenda isso. Nós estávamos mortos. E até agora, nos versículos de 1 a 3, Paulo simplesmente está falando da nossa condição e sobre as coisas mais que nós fazemos. Ele fala assim, olha, vocês estavam mortos, vocês estavam seguindo os desejos do seu coração, vocês estavam seguindo e caminhando de acordo com as ideias desse mundo, vocês estavam seguindo e servindo ao príncipe, né, aquele que está atuando agora nos filhos da desobediência. Então, Paulo, dos versículos 1 a 3, simplesmente se preocupa em falar nas coisas ruins que nós fazemos. As coisas más que nós fazemos. Mas o legal é que quando a gente olha para o versículo 4, parece que vira uma chave no texto. E as coisas passam a mudar, porque Paulo tira os olhos do ser humano e volta os olhos para Deus. Ele para de olhar para aquilo que o ser humano naturalmente faz e começa a olhar para aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Ele fez e está fazendo em Cristo. A segunda palavra fundamental do texto é a palavra vida, que se desenvolve nos versículos de 4 em diante, quando nós lemos, olha o 4 e o 5. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos.
Percebem? Vocês percebem a virada de chave no texto? Nos versículos 1 a 3, Paulo foca em falar da nossa condição, da condição humana. Paulo foca em falar da consequência dos nossos pecados. Paulo foca em falar naquilo que nós estamos fazendo, ou que já fizemos no passado. E da triste realidade que aguarda aqueles que vivem nessa situação. Alienados, distantes, desconectados de Deus. Mas no versículo 4, Paulo vira a chave e foca na ação de Deus, quando ele diz, todavia, Deus. O que está em jogo não é mais aquilo que nós fazemos, não é mais aquilo que você faz, aquilo que eu faço, ou aquilo que nós já fizemos, é aquilo que Deus faz. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida. Em sua misericórdia, em seu grande amor, Deus enviou o seu Filho Cristo Jesus, seu Filho unigênito ao mundo, para que aqui Jesus vivesse a vida perfeita, em perfeita obediência ao Pai, que eu e você não conseguimos viver. Mas não apenas isso, para que aqui Jesus morresse na cruz do Calvário, no nosso lugar, assumindo a condenação, o castigo que estava sobre nós. Ou seja, em Jesus, Deus fez mortos reviverem. É isso que Paulo está dizendo. Em Jesus, através de Jesus, por meio da vida e da morte de Jesus, Deus fez pessoas que antes estavam mortas reviverem, voltarem à vida, ressuscitarem. Em Jesus, aqueles que creem têm a vida eterna. Em sua graça, Ele nos deu vida. Em sua graça, Ele nos deu vida. E aí ele continua, dos versículos de 6 a 9, e diz, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. E nesses versículos nós somos apresentados as motivações de Deus, porque talvez alguém pudesse perguntar, tá bom, pastor, eu já entendi que antes nós estávamos mortos e por meio de Jesus, nós agora temos vida, Deus nos deu vida por meio de Jesus. Mas uma pergunta, pastor, por que Deus fez isso? Por que Deus traz mortos de volta à vida? Por que Deus salva pessoas? Por que Ele faz isso? O texto responde. Nós somos apresentados aqui as motivações. Por que Deus fez mortos reviverem? Perceba, não é porque os mortos mereciam. Não foi por causa das nossas obras. O versículo 9 é muito claro quando diz isso. Versículo 9 diz assim, não por obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, vocês não passaram da morte para a vida, porque Deus olhou para vocês, olhou para a vida de vocês e falou assim, olha, a Rose é uma pessoa boa, eu estou vendo aqui as coisas boas que a Rose faz. Então a Rose merece passar da morte para a vida. Olha, a Elisângela é uma pessoa que caminha no caminho certo. Ela é cumpridora da lei, então ela está merecendo, eu estou vendo aqui, ela merece passar da morte para a vida. O que o texto está nos dizendo aqui é que não tem a ver com as nossas obras, não tem a ver com aquilo que nós fazemos, mas lembrem-se que a primeira parte do texto, o foco do apóstolo Paulo estava naquilo que nós fazemos, e o que nós fazemos só conduz à morte, mas na segunda parte do texto, o foco do apóstolo Paulo está naquilo que Cristo fez, ou melhor, naquilo que Deus fez através de Cristo. Ele nos deu vida. E a motivação é apresentada. Não tem a ver com as práticas do passado. Porque se tivesse a ver com as práticas do passado, os efésios não teriam vida. Nem mesmo Paulo, nem nenhum de nós. Porque Paulo diz assim, olha, vocês estavam mortos, vocês tinham uma vida super mais ou menos, estavam seguindo o curso desse mundo, satisfazendo aí, buscando os desejos do coração de vocês. Eu mesmo também já fui assim. Então não tem a ver com as práticas do passado. Também não tem a ver com as práticas do presente, com o merecimento do presente, como nós dissemos. Não tem a ver com as nossas obras, e nem mesmo com as práticas do futuro. Entenda isso, foi somente pela graça.
Nós não temos motivos, nós não temos força ou forma de nos gloriarmos em nós mesmos. Por isso nós nos gloriamos apenas em Cristo. Porque toda obra redentora, ela é do início ao fim, ação de Deus. Ela é graça. É Deus fazendo. Aquilo que nós fazemos, aquilo que você faz, só conduz à morte. E o texto de Éfeso é muito claro. Os Efésios é muito claro. Aquilo que nós fazemos conduz à morte. Conduz à condenação, à alienação eterna de Deus. E a nossa história iria de mal a pior, se não fosse a perspectiva do versículo 4 de um Deus que resolve intervir na história, através de Jesus Cristo, e mudar o rumo que a minha vida, o rumo que a sua vida, o rumo que a nossa história estava tomando, um rumo de condenação e morte. Em Cristo, Deus traz mortos de volta à vida. Baseado exclusivamente, motivado exclusivamente na sua graça, no seu amor. É um amor misericordioso de Deus que age. Olha como o texto é maravilhoso, quando ele diz, para mostrar nas eras que hão de vir, versículo 7, a incomparável riqueza da sua graça. Deus fez mortos voltarem à vida, para mostrar a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Alguém já disse, eu concordo, que se existe um grupo de pessoas que não deveria de forma alguma se envaidecer ou se achar superior aos outros grupos, esse grupo de pessoas deveria ser o dos crentes. Porque o que é ser crente se não se reconhecer como falho, como limitado, como imperfeito, como completamente dependente da graça e da misericórdia de Deus? Não há em nós nenhuma característica nobre, não há em nós nenhum predicado que faça com que Deus nos ame, ou que nos torne merecedores do amor de Deus. Discípulos de Cristo deveriam ser profundamente conhecidos pela sua humildade. Porque a consciência da nossa pecaminosidade, a consciência do nosso passado, como o apóstolo Paulo está fazendo com os crentes de Efésios aqui, deveria nos levar a enxergar a graça e a misericórdia de Deus de uma forma absolutamente fantástica. Porque nós não fomos transformados, não fomos chamados da morte para a vida, porque de alguma forma merecemos, ou porque fizemos, ou porque faremos algo, mas exclusivamente porque Deus resolveu fazer isso por causa da sua graça. Graça é favor imerecido. Deus é gracioso, Deus é misericordioso, Deus é amoroso, Deus é bondoso, e Ele na sua bondade resolveu agir com misericórdia nas nossas vidas e nos trazer da morte para a vida por meio de Cristo Jesus. É isso que o texto está ensinando. Se os versículos iniciais do texto falam sobre as nossas atitudes pecaminosas, as atitudes pecaminosas daqueles que estavam mortos, a parte final do texto aponta para a ação maravilhosa, graciosa do Deus misericordioso. O texto começa falando sobre o que nós já fizemos. Vira e começa a falar daquilo que Deus fez e está fazendo em Cristo Jesus. Entenda o seguinte, quando se trata de salvação, é tudo sobre Ele. É tudo sobre Ele. Versículo 10. Paulo termina apontando o propósito. O propósito de Deus com tudo isso. Quando nós lemos assim, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Percebem o que Paulo está dizendo aí? As boas obras, as boas atitudes, uma vida de cumprimento, de zelo com a palavra de Deus, não são a motivação da nossa salvação. A motivação foi a graça, o amor de Deus.
mas são uma consequência desse amor que alcançou as nossas vidas e trouxe mortos para a vida. Então a gente vive um evangelho que tem sim um padrão moral a ser seguido, tem sim ordenanças, diretrizes. Deus tem a lei dele, a gente não pode desprezar a lei. Mas o nosso zelo no cumprimento da lei, ele é tão somente uma evidência da nossa gratidão, uma evidência que, de fato, nós que antes estávamos mortos, agora estamos vivos. E vivos têm características de vivos e não de mortos. Quem cheira mal é defunto, não é gente viva. Então, gente viva tem características de gente viva, porque somos criação de Deus. Você e eu fomos criados por Deus, criação de Deus realizada em Cristo. Note que ele está falando do novo nascimento aqui. Ele não está falando de criação de uma maneira genérica. Ele está falando, porque somos criação de Deus realizada em Cristo. Ele está falando da nova criatura, de quem nós nos tornamos a partir do momento onde o Evangelho alcança os nossos corações. O Evangelho da graça alcança os nossos corações. Eu e você somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Se a gente voltar um pouquinho, versículo 9, a gente vai entender que o motivo é sempre a glória de Deus. O propósito é a glória do Deus maravilhoso. O que estava em jogo no contexto da Reforma Protestante? E a gente sempre tem feito isso de maneira muito breve em cada mensagem. O que estava em jogo era a compreensão. Não acredite, ou não fale, não reproduza erradamente a ideia de que os católicos acreditam que a salvação é pelas obras. Porque não é isso. Os católicos não acreditam na salvação pelas obras. A grande essência dos solas da Reforma são os somentes. É isso que está em jogo. Nós cremos que é somente a graça de Deus, somente por meio da sua graça, mortos voltam a viver. Somente por sua graça, aqueles que não tinham vida, agora têm vida. O catolicismo romano entende que a graça é importante, que ela ajuda, mas que cabe ao homem, através das suas boas obras, através das suas boas ações, completar aquilo que Deus fez. Como uma ideia de uma graça que cria condições, mas não faz tudo. Por isso a palavra somente é tão importante, porque a gente reafirma somente a graça. O homem é incapaz de contribuir, de colaborar com aquilo que Deus está fazendo. Somente a graça. Mortos não conseguem cooperar com absolutamente nada. Mortos, para viverem qualquer coisa, primeiro, precisam voltar à vida. Se eu não falhar, se as palavras não falharem, o pessoal que gosta de teologia aí me ajude. O debate é entre monergismo e sinergismo. É isso mesmo, né? Isso. Monergismo é a ideia de que assim, mono, né? Tudo é ação de Deus. É mono, é só Ele. É somente a graça dEle. É Ele que, por meio do seu Espírito Santo, alcança o coração de homens e mulheres que antes estavam mortos. E traz o coração, e traz essas pessoas que antes estavam mortas, de volta para a vida. O sinergismo traz para a gente a ideia de sinergia, né? Não é apenas Deus. Deus faz uma parte, mas o ser humano tem que fazer a outra parte. A graça de Deus é importante na compreensão católica, mas a graça de Deus não faz tudo. Ela cria a condição para que esse homem coopere na salvação. Nós reafirmamos a nossa compreensão de que somente pela graça de Deus, Deus age graciosamente por meio do Espírito Santo, dando fé para que as pessoas possam crer. Somente Deus é responsável e Ele faz isso somente pela graça. Eu quero concluir trazendo algumas aplicações para a gente
levar na nossa mente e no nosso coração. Primeira aplicação: negar que a salvação é somente pela graça é negar a morte. Entenda isso. Ou você e eu acreditamos que de fato é somente a graça, ou nós começamos a acreditar que não estávamos realmente mortos. Estávamos apenas doentes. Que Jesus fez uma parte e nós fazemos o restante. Negar a graça é negar a morte. Lembre-se, é tudo sobre Ele. É tudo sobre Ele. Negar a graça é negar a morte. Segunda aplicação prática que eu quero trazer para a gente. Como já disse o renomado escritor Philip Yancey, não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais. E não há nada que você possa fazer para Deus te amar menos. A ação de Deus na nossa vida não depende da nossa performance. E eu acho importante a gente destacar isso, porque às vezes eu converso com pessoas, e eu mesmo me pego, absolutamente aprisionadas na ideia de que Deus irá amá-las mais se elas fizerem mais coisas para Deus. Se eu orar mais, aí Deus vai me amar mais. Se eu ler mais a Bíblia, aí Deus vai me amar mais. Se eu vier mais à igreja, aí Deus vai me amar mais. Se eu fizer mais jejum, aí Deus vai me amar mais. Ele vai me ouvir mais. Ele vai dar as coisas que eu quero. Entendam uma coisa. Não existe absolutamente nada que você possa fazer para Deus te amar mais. Ele já te ama. Isso foi provado no Calvário. Mas também é maravilhoso saber que não existe absolutamente nada que você e eu possamos fazer que leve Deus a nos amar menos. Porque entenda uma coisa, a garantia da salvação não está em nós, mas está naquele que escolheu nos salvar. Na graça daquele que escolheu nos salvar. Porque se estivesse em nós, se estivesse em mim, eu a perderia. Porque as minhas atitudes, elas em muitos momentos, elas são contraditórias ao querer de Deus. Se Deus olhar para a minha vida e para a sua vida, sob a perspectiva daquilo que eu e você fazemos, sob a perspectiva do nosso merecimento, nós já estamos condenados. Mas graças a Deus, não existe nada que a gente possa fazer que leve Deus a nos amar menos. Ele simplesmente nos ama. E mais uma vez, Ele provou isso na cruz do Calvário, em Jesus Cristo. O texto mesmo é muito claro quando ele diz, olha, Ele vos deu vida quando vocês ainda estavam mortos. Deus não nos deu vida quando a gente começou a se reconciliar ou se aproximar dEle. Não. Ele nos alcançou quando nós estávamos lá no ápice da nossa rebeldia. Completamente insubmissos a Deus, completamente insubmissos à sua vontade. É lá que Ele nos alcança. Ele vos deu vida quando vocês ainda estavam mortos. Lembra aquilo que Paulo fala? Olha, talvez por um bom alguém se anime a morrer, mas o fato diferenciado de Cristo é que Ele morre por inimigos, porque é assim que nós éramos inimigos de Deus. E Deus envia Jesus Cristo para morrer. Seu único filho para morrer pelos seus inimigos. Então, não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais. Não há nada que você possa fazer para que Deus te ame menos. A frase não é minha, é bonita, até gostaria que fosse, mas é de Philip Yancey. Terceira aplicação prática. Talvez olhando para a sua vida, talvez olhando para o momento que você está passando, você tenha a impressão de que a sua vida é um completo vale de ossos secos. Destruído. Que não existe perspectiva, que não existe vida e que, na verdade, você se assemelha a um cadáver. A sua história se tornou um cadáver. Se essa é a sua situação, eu quero te lembrar, de uma forma muito simples, confie na graça de Deus. O texto nos fala sobre uma graça que traz mortos a vida. Não existe nada mais terminal do que a morte. Sua vida pode estar muito ruim, mas você ainda está vivo. Você ainda está vivo. E se existe alguém que pode transformar
a minha vida, a sua vida, a minha história, a sua vida, esse alguém é Deus. A graça de Deus traz pessoas da morte para a vida. A sua história pode estar uma catástrofe, pode estar muito ruim. Confie na graça de Deus, a graça de Deus que pode transformar todas as coisas. Nós nascemos mortos, utilizando a ideia do texto, e viveremos assim, até que a graça de Deus nos alcance. Se você já foi alcançado por essa graça, é tempo de você trazer essa verdade ao seu coração. Louvar, bendizer e agradecer a Deus e dizer: obrigado, Senhor. Obrigado porque mesmo sem eu merecer, um dia a Tua graça me alcançou e me chamou da morte para a vida. Mas talvez você que hoje participa desse culto e ouve essa mensagem, ainda não tenha sido alcançado pela graça. Talvez a sua situação seja a situação dos versículos iniciais, de alguém que ainda está morto, vivendo no desejo e na busca de satisfazer as inquietações e desejos pecaminosos do próprio coração, vivendo alienado de Deus. E entenda isso, às vezes quando a gente pensa em alguém que vive alienado de Deus, a gente pensa naquela pessoa rebelde que faz todas as coisas erradas, que é um péssimo pai, um péssimo marido, que chuta gatinho na esquina, que quebra garrafa na casa do vizinho, que briga no trânsito. E é verdade que essa pessoa precisa ser transformada pela graça do Senhor, mas existem pessoas que são bons maridos, bons pais, bons vizinhos, bons profissionais, bons motoristas, que não chutam gatinho, até pegam um gatinho e levam para casa o gatinho abandonado, mas que ainda assim, ainda vivem completamente afastados de Deus. A boa educação pode proporcionar uma transformação externa. Uma pessoa educada, uma pessoa digna, mas não tem capacidade de trazer mortos para a vida. O meu coração e o seu coração nascem naturalmente inclinado para coisas contrárias a Deus. E a menos que você se submeta a esse Deus, você continuará morto. Deus é o único que pode trazer, por meio da sua graça, mortos de volta à vida. Se essa é a sua situação, coloque sua vida nesse instante diante de Deus. Faça oração e peça a Deus: Senhor, eu me identifico como essa pessoa, como essas pessoas que têm vivido distante de Ti. Eu cumpro meus deveres, honro as minhas contas, sou uma boa pessoa. Mas ainda que seja uma boa pessoa, ainda não vivo contigo e ainda não vivo para Ti. E por isso estou morto. Me perdoa, Senhor. Eu quero me entregar a Você. Transforma a minha vida. Transforma esse morto em alguém vivo, para a glória do Teu nome. Vamos orar? Coloque sua vida diante de Deus. Vou chamar o conjunto de louvor à frente.